Olá, olá, pessoal. Estou gravando aqui o nosso encontro, tá? Então, quem for chegando vai, né, fazendo parte aqui desse movimento. Lembrando que eu estou dando continuidade à leitura do livro Raízes Profundas, do William O'Hanlon, que eu comecei. Deixa eu fechar aqui para ver se melhora um pouquinho aqui o som do barulho. Contar com o apoio aqui do pequeno cachorrinho para deixar a gente entregar esse conteúdo. Então, como eu dizia, né, a princípio eu comecei essa leitura online, e aí, online e aberto, né, lá no YouTube para todo mundo, e aí eu comecei a perceber que as visualizações eram poucas, que não estava funcionando muito bem. E aí eu fui me desmotivando não só pelas visualizações, mas eu fui ficando sem energia mesmo de entregar. E aí eu percebi que eu estava entregando demais, né? E aí eu resolvi fazer, então, continuar esse movimento apenas para os estudantes de hipnose ericksoniana dessa formação. Então, assim que eu terminar aqui esse encontro, ele já sobe lá para o nosso ambiente, tá? Lembrando que eu vou incluir tudo no módulo 6. Então quem for chegando, né, quem ainda estiver nas turmas iniciais, eu vou liberar o acesso ao módulo 6 para vocês verem só a leitura, tá bom? Então, deixa eu fixar aqui e vamos. Oi, Fran, bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. E então, eu vou compartilhar aqui a tela. Assim que terminar essa gravação, já sobe lá para o ambiente. Lembrando que, a princípio, nós vamos nos encontrar todos os dias nessa semana, de segunda a sexta, de 17 às 18. Provavelmente não vai dar para terminar, mesmo sendo 5 horas, né, aí desse projeto. Mas mesmo assim, a gente vai, na sexta, avaliar o quanto que a gente avançou, e aí depois a gente discute quais vão ser as etapas para concluir essa leitura, tá? Para quem não viu os primeiros vídeos, vou só relembrar que William Hudson Hanlow é um dos alunos do Erickson, é um médico que resolveu, né, escrever sobre o Erickson. Na verdade, o Erickson tem vários livros escritos, muitos em parceria com Sidney Rosen, muitos escritos pelo Jeffrey Zeig sobre o Erickson, mas também existem alunos do Erickson que escreveram sobre ele, tipo o próprio Jay Haley, né, que é o primeiro livro sobre o Erickson, que é a terapia não convencional, eu já referenciei muito aqui no nosso curso, e o O'Hanlon é um deles. Eu não conhecia esse livro, eu conheci a partir de várias buscas e leituras, e aí resolvi fazer esse movimento de leitura, sendo que a gente já leu os três primeiros textos, ou os três primeiros capítulos, né? Começamos com o fundamento, introdução à obra de Milton Erickson, então falamos um pouco sobre o que era, né, as principais estratégias do Erickson, falamos sobre os padrões genéricos, e aí falamos intervenção no padrão e separação e vinculação também. E aí a gente vai chegar aqui em comunicação paralela, tá? Então, vai ser a partir desse capítulo 4 que a gente vai seguir aqui a nossa leitura, tá bom? Então, deixa eu avançar aqui. Eu, eu curtia muito fazer, né, a leitura no YouTube, só que aí como eu até comecei aqui falando, né, que foi me dando ali uma tristeza, né, um desânimo, e fui parando, até que me deu a ideia de retomar somente com vocês, tá bom? Então vamos lá. Comunicação paralela, aqui, capítulo 4. Deixa eu pegar aqui o marcadorzinho. Cecília, boa tarde, bem-vinda. Nem falei contigo, estava aí na empolgação. Comunicação paralela, então. O curador não deve dizer a verdade nua. Ele precisa empregar imagens, alegorias, figuras, uma linguagem prodigiosa ou outras vias ocultas e tortuosas. Oi, Fran.
Tem algo a comentar? Pode ficar à vontade. Não, não, é só minha internet aqui. Eu estava mexendo e acabou Sem sinalizando. problema, fica à Tá, vontade. Isso, inclusive, é uma coisa, né? Vocês que estão ao vivo aqui podem ficar à vontade, tá? Se precisarem fazer alguma intervenção, pergunta ou colocação, fiquem bem à vontade. Então, só retomando aqui, né? Uma citação de Paracelsus, que está escrito. Ih, tá branco, deixa eu. Acho que tá fininho demais aqui. Deixa eu ver o que é que está acontecendo. Aqui tá roxo. Ué, aqui, achei o que é que está acontecendo. Problemas técnicos. Não está grifando. Bom, vamos então sem grifar. Vendo, eu gosto tanto de riscar, pessoal, e não estão me permitindo. Aê, agora foi. Beleza, chegou também. Hoje a gente vai passar uns 5 minutinhos, que eu comecei também uns 5 minutinhos depois. Beleza. Vamos lá. Oi, Tereza, bem-vinda. Boa tarde. Então, é uma citação de Paracelsus, né, que está escrito aqui nesse autor, Petcher, de 1982. Então, o curador não deve dizer a verdade nua, ele precisa empregar imagens, alegorias, figuras, uma linguagem prodigiosa ou outras vias ocultas e tortuosas. O que é que acontece, pessoal? Já vou começar fazendo esse comentário aqui, tá? Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu tenho percebido em várias abordagens que eu estudo, né, na hipnose ericksoniana, nas constelações familiares, que eu tenho estudado muito recentemente, nessas abordagens que são mais ligadas ao pensamento sistêmico e não necessariamente à psicanálise, né, que eu sei que tem algumas pessoas desse grupo que estudam psicanálise, mas principalmente as abordagens do pensamento sistêmico, muitas vezes existe uma desconexão entre a cabeça e a experiência, ou entre a razão e a emoção, entre o racional e o emocional, entre o consciente e o inconsciente, entre o cérebro e o coração. E às vezes a gente até sabe como lidar com determinado tema da nossa vida. Às vezes a gente até sabe, assim, eu devia fazer tal coisa para me sentir melhor em tal situação, mas é como se a gente não conseguisse fazer essa tradução, essa transcrição do que a gente sabe para o que a gente sente, para o que a gente vive. Então, quando o Paracelsus fala isso, que tem tudo a ver com o trabalho do Erickson, um trabalho menos com essa verdade crua, né, com essa verdade nua e crua, com essa elaboração consciente, quanto mais a gente vai usando essas imagens, metáforas, alegorias, figuras, quanto menos direto é a nossa comunicação, maior a probabilidade da gente atingir a emoção, da gente atingir, né, o coração, por assim dizer, o inconsciente por consequência. Então, é uma coisa que eu tenho pensado demais, inclusive, e tenho visto que tem efeitos, né, no meu dia a dia de consultório, no meu dia a dia de atendimento. Mas vamos ver o que é que o O'Halloran vincula com isso que o Paracelsus falou. Ele diz assim, ó, Milton Erickson costumava se comunicar por meio de metáforas. Isso não é novidade para vocês, né? Falava de um assunto para se referir a outro. Preferia uma abordagem indireta, metafórica, que permitia às pessoas darem forma aos seus próprios significados sem serem impostos por terapeutas bem intencionados. Erickson entendia que o menos provável era que os participantes, que os pacientes em terapia se beneficiassem com uma abordagem direta. Então, era menos provável, né, que essa abordagem direta fosse benéfica. Ao examinar sua tendência contrária à abordagem direta, ele disse o seguinte: você não pode. Oi, Rosane.
Bem-vinda, boa tarde. Você não pode permitir que seu paciente saiba muito a respeito. Ele não seria seu paciente se pudesse lidar com isso diretamente, pois, do contrário, ele aprimorará consciente e deliberadamente as suas ideias. Isso está no livro do Halley, né? Que não é o Raízes Profundas, oh, perdão, que não é o Terapia Não Convencional, é outro, né? Porque tem aqui volume 2, ó. É um outro do Halley, do Jay Halley. Então, olha que interessante, né? Então, se ele soubesse tudo a respeito do que estava acontecendo com ele, ele não estaria ali sentado na nossa frente. Então, é importante que a gente consiga apoiá-lo nesse processo de lidar nesse lugar que veio essa emoção, né? Que veio essa questão que gerou o sofrimento, a dor, a angústia, o sintoma, enfim. E aí, quanto menos, ou perdão, quanto mais indireto nós construímos a nossa comunicação, maior a probabilidade da gente atingir o mesmo lugar que gerou o desconforto ou o sofrimento, né? Só reforçando para quem chegou depois, que em qualquer momento vocês podem intervir, podem perguntar, podem ou pelo chat ou pelo microfone, tá bom? Então, seguindo, tal aprimoramento deliberado, segundo Erickson, originava mais do mesmo problema, pois provavelmente o paciente já havia tentado aquilo que de maneira consciente ele achava que resolveria. Erickson preferia utilizar a comunicação paralela a fim de proporcionar terapia pela via indireta. Mas o que se encontra incluído na rúbrica comunicação paralela? As piadas são utilizadas para indicar, bem-humorada indiretamente, certos pontos que, se abordados de maneira direta, dariam aso a um enfoque pedante ou provocador de resistência. Então, Erickson usava muito, né, as brincadeiras, as anedotas, né, as histórias, que inclusive as anedotas terapêuticas, né, estão presentes em vários livros do Erickson, inclusive em outro, né, que a gente já fez a leitura dele completamente também, do Minha Voz Irá Contigo, né? Um livro muito baseado em anedotas. Então, as anedotas, elas são formas da gente falar indiretamente para essa mente mais emocional, para essa mente inconsciente, sem gerar resistência, né? Então, a ideia é justamente provocar um ambiente de receptividade e não de briga, né? Sem contar que ainda tem um outro desafio, né? Porque quando eu digo diretamente o que eu acredito que aquela pessoa tem que fazer, o que ela, sei lá, como ela lidar com aquilo que está acontecendo na vida dela, eu corro um risco, né, de cair num lugar de achar que eu sei o que é bom ou ruim, certo ou errado para o outro, né? Nesses modelos do Erickson, ele abre com uma comunicação metafórica possibilidades para que a pessoa encontre recursos dentro dela mesma para lidar com aquilo da maneira mais adequada possível para a vida dela. Então, não é um conjunto de regras que eu estou impondo na vida da pessoa, né? Eu estou convidando a partir de uma comunicação indireta para que ela pense em soluções, para que ela enxergue novas formas de lidar com aquilo. E aí o William segue. Um padrasto dominador, por exemplo, talvez não reaja bem se lhe disserem que suas opiniões sobre a criação dos filhos podem não ser as melhores nem as únicas possíveis. Mas, se lhe contarem a seguinte piada, talvez ele se predisponha mais a abandonar a pose de especialista. Então, olha só a situação, né? Então, tem um padrasto dominador, por exemplo. Então, teria uma forma de dizer a ele que as opiniões dele sobre criação dos filhos podem não ser as melhores nem as únicas possíveis, porque afinal de contas ele é só padrasto, né? Então, os pais quem deveria lidar com aqueles filhos e tal. E aí, se o terapeuta abre essa comunicação direta, ou qualquer pessoa, tá? Nem precisa ser terapeuta aqui. Se você quer ter uma comunicação mais leve na sua vida, é mais inteligente usar comunicações indiretas. Porque aí, se você chega
e joga uma coisa dessa, olha, seus filhos, isso e aquilo outro, né? Os filhos podem ser, você como padrasto pode deixar que eu, né, que ter outras opções de lidar com essas crianças, tal. Então, ou pode ser direto, ou pode ser indireto, tipo essa piada aqui, né, que o William colocou. Vamos ver que piada é essa, né? Ele coloca assim: sei de um conferencista que, embora solteiro, granjeou muita reputação como especialista em educação de crianças. O título de suas conferências era 10 Mandamentos para os Pais. O sujeito encontrou a mulher dos seus sonhos, casou-se com ela e virou pai. Pouco tempo depois, modificou o título de suas palestras, que passaram a se chamar 10 Indicações para os Pais. Então saiu de 10 mandamentos, né, para 10 indicações. Foi abençoado com o segundo rebento, o segundo filho, e as conferências foram rebatizadas. Algumas poucas tentativas de sugestões para os pais. Com a chegada do seu terceiro pimpolho, o homem parou de fazer conferências. Então, é assim, né, que o Erickson falava, sem falar diretamente. E veja, vou voltar àquele ponto que eu dizia para vocês. Uma coisa sou eu olhar para uma dinâmica do padrasto com crianças e dizer assim: olha, né, da forma que você está fazendo não está adequada. É meu modelo de mundo que eu estou aplicando para a vida da pessoa. E aí eu estou conduzindo o que eu acho que é certo e eu estou impondo ali para que ele ache que é certo junto comigo. Quando eu conto uma história como essa, eu abro a possibilidade dele pensar assim: talvez não exista a única, não seja a minha forma a única forma de fazer as coisas. Ou ele até pensa assim: eu não sou pai ainda, mas essas crianças estão sob minha responsabilidade. E aí ele começar a pensar em alternativas sobre essa identidade de cuidar de crianças da qual ele não é pai. Então não existe uma coisa aqui de certo ou errado. É abrir a possibilidade de reflexão para construir algo interno diferente do que estava sendo feito anteriormente. Tudo bem até aqui? Sim? Vocês conseguiram ver os primeiros vídeos ou não? Rosane, sim. Tereza, ainda não. Fran, sim. Ok. Cecília, eu não sei. Cecília deve estar comendo aí, que ela desligou a câmera. Eu sei, deve ser a conexão que não está muito legal. Mas aí, Cecília pode responder pelo chat, viu, também. Mas vamos seguindo. As charadas também pode. Sim, aí tem um detalhe, ó. Isso aqui é uma citação, né, de alguém. Então, nem sei se é um trabalho do Erickson, porque esse autor eu não me recordo. Então, também podem ser as anedotas, as metáforas podem ser criadas na hora, mas também podem ser recolhidas de outros lugares, de livros, de textos, né, de sabedoria popular, inclusive, né? Não precisa ser não existe uma receita de bolo para construir as metáforas e as anedotas, tá? Então, seguindo, as charadas também podem ser utilizadas para o reenquadramento das situações ou para o questionamento das ideias ou pontos de vista rígidos de que os pacientes estejam se valendo para a resolução de seus problemas. Esses três autores difundiram uma das charadas prediletas de Erickson, ao serviço dela para ilustrar seu conceito de reenquadramento. Pede-se que a pessoa ligue esses 9 pontos com 4 linhas, sem levantar o lápis do papel. Então, está aqui ó, os 9 pontos, com 4 linhas, sem tirar o lápis do papel, ligar todos os pontos. A solução se encontra no final do capítulo, né? Então, eu vou já avançar para lá para a gente poder ver a solução. Outra das charadas favoritas de Erickson consistia em desenhar um pomar com 10 árvores, 5 fileiras retas e 4 árvores por fileira. Vê figura 4 no final do capítulo, e Erickson e Ross. Em geral, essas charadas eram empregadas para desafiar os estudantes e pacientes a ultrapassar os marcos de referência anteriores, para ver as coisas de uma perspectiva nova. Capítulo 6, né, a gente vai falar sobre isso, intervenções no enquadramento.
Erickson entregava uma folha de papel em que constavam os números 710 ou 7105 e pedia às pessoas que o lessem de todas as maneiras possíveis. Então, isso eram formas da gente, do Erickson sugerir, né, que Cecília disse que está procurando um documento. Sem problema, Cecília, só para checar se tinham assistido os outros vídeos, né, que estão lá no YouTube. No ambiente, quando eu for carregar, eu vou carregar todos em sequência, tá? Todos os primeiros e também esses que a gente está construindo ao longo dessa semana. E para quem chegou depois, a gente vai fazer esse intensivão essa semana e na sexta-feira a gente avalia, porque eu acho que a gente não vai ter conseguido concluir ainda, mas aí a gente avalia como que vai ser para a gente concluir a leitura do livro todo, tá? Nem é tão extenso, na verdade, esse livro, ele é bem tranquilo. Tá, então seguindo, a maioria não tinha iniciativa de colocar o papel de ponta cabeça e lê-los com as palavras óleo, né, que é óleo em inglês, ou soio, que se você colocar a cabeça para baixo, né, esse 7105 pode virar letras, né, que seria solo em inglês também. Com a mesma disposição, Erickson desafiava as pessoas, dizendo-lhes que nem ao menos sabiam com certeza qual era sua mão direita e qual a esquerda. Quando alguém lhe garantia saber com absoluta segurança qual era a direita e qual a esquerda, Erickson pedia que a pessoa colocasse a mão esquerda atrás das costas e perguntava, divertindo-se: agora me diga, qual é a esquerda? Deve ser um trocadilho com o inglês, né? Aqui, ó, como left em inglês significa esquerda e também restou, a pergunta pode implicar duplo sentido. Qual aqui restou? Né? Então ele falava, né, quando ele perguntava qual é a mão esquerda, em duplo sentido, também ficava qual aqui restou, e restou à direita, né, no caso. E ele ficava divertindo-se com isso. Agora me diga, qual é a esquerda? A pessoa não tinha outra saída a não ser concordar que a mão direita é a que tinha restado. Isso tudo, pessoal, além de ter essa conotação de comunicação com o inconsciente, também tem uma comunicação, também tem várias possibilidades aqui. Primeiro, quer dizer, tem várias utilidades. Primeiro, exercitar um padrão de criatividade que nós não estamos acostumados no cotidiano. Segundo, quebrar a expectativa de que técnica aquele psiquiatra trabalharia comigo, né? Então, de repente, o Erickson. E terceiro, construção de rapport. Então, existem, aqui com essa brincadeira, existem diversos benefícios para o ambiente terapêutico, para a aliança terapêutica, né? E aí esses benefícios, eles vão construindo essa relação terapêutica e lembra daquela ideia do campo, né, que eu falava com vocês, de ao redor do meu paciente, do meu cliente, tem um campo, na teoria do Erickson, ao redor do terapeuta também tem um campo. Quando nós nos conectamos profundamente, a gente constrói um terceiro campo, e é justamente nesse terceiro campo que as informações inconscientes vão sendo depositadas para que o terapeuta vá pegando e vá elaborando isso e usando isso na construção de metáforas, de anedotas, de desafios, como esse aqui que a gente está lendo. Mas antes da gente, peraí, a mensagem paralela dessas charadas era que o paciente podia ver os problemas através de uma nova perspectiva, né? Mas antes da gente seguir, vamos ver aqui o resultado, né, da figura 1. Não sei se é aqui mesmo. Aqui mesmo, ó. Tá a solução do problema de 9 pontos. Tá aqui, né, ó. Ah, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, todos estão ligados sem tirar o lápis do papel, né? E a figura 4 está aqui a estrelinha, que era a história das árvores, né? Que o Erickson desenhava e tal. Mas, na verdade, como eu disse a vocês, né, lá atrás, não é necessário que a gente repita o que o Erickson fez, não. Isso aqui só vai abrindo possibilidades para a gente entender que
Existem diversas formas da gente trabalhar terapeuticamente, da gente trabalhar com metáforas, da gente trabalhar com anedotas, né, com desafios. Existem várias possibilidades, né? Voltando para cá, então. Os jogos de palavras eram utilizados para surpreender ou confundir, para fazer sugestões intercaladas ou embutidas. Por exemplo, a mão que se eleva até o rosto pode ser algo como desarme, ou seja, indefesa, mas a palavra inclui arme, que é braço, não é? Bem, a gente nunca sabe com o que o inconsciente pode irromper. Em inglês, com up também significa elevar, né? Elevar a mão até o rosto. Então, são trocadilhos, né, que o Erickson ia usando, jogos de palavras, para poder comunicar aquilo que ele achava importante comunicar, né? Então, de repente, você começava a treinar na sessão com o Erickson, formas diferentes de pensar sobre o que ele estava trazendo. E olha que curioso, então, só o fato de você estar naquele ambiente que você já se desafiava a pensar diferente, já funcionava como algo terapêutico, entre aspas, porque você terapeuticamente ia pensando em outras estratégias para aquilo que você estava vivendo. Porque no final das contas, olha que legal isso, tá? Isso é uma outra coisa que tem me pegado muito, eu tenho me pegado muito refletindo. Porque no final das contas, qual é o nosso papel como terapeutas, né? Aí eu vou falar sobre a hipnose ericksoniana, mas também aplica-se a outras terapias. Qual é o nosso papel, afinal de contas, na minha leitura? É devolver àquele sujeito a capacidade de lidar com a própria vida. Algo aconteceu na vida dele, ou tem acontecido, que ele se sente incapaz de lidar com aquilo. Seja depressão, ansiedade, pânico, câncer, morte, luto, né, perca, desemprego, crise, sei lá. Ele se sente incapaz de lidar com aquilo que está se apresentando, com aquele cenário ou com aquela emoção. E aí, qual é o papel do processo terapêutico, especificamente das abordagens dentro do pensamento sistêmico? Devolver a sensação de capacidade de lidar com aquilo. Por quê? No final das contas, mesmo que a gente acompanhe todo o processo, então vamos lá que é um luto. A pessoa perdeu, tipo, um ente querido, morreu. Ah, mesmo que ele faça terapia durante todo o processo de luto, o terapeuta não pode viver o luto por ele. O terapeuta não pode fazer por ele. Quem tem que fazer é a própria pessoa, é o próprio sujeito. O terapeuta acompanha. Então, no final das contas, o terapeuta devolve a sensação de capacidade devolve a sensação de ser capaz de lidar com aquilo que está acontecendo na vida dele, né? Eu acredito que é isso, assim, pelo menos é para isso que eu busco trabalhar, tá? Até aqui tudo ok? Pontuações, perguntas, questionamentos? Não? Eu tô tão feliz, pessoal, de estar voltando. Eu dei uma sumida porque eu inventei de abrir um projeto novo, né, no Rio Grande do Sul e foi tudo meio assim, meio acelerado. E aí, mas eu mantive a conexão com vocês, assim, fiquei bem atento, né? Claro, também tá tudo no ambiente, né? Então tá tudo lá, quem quisesse continuar vendo e tal, mas eu gosto desses momentos de encontrar vocês, né? Mesmo que online, eu gosto muito, que é um momento da gente relembrar, né? Da gente reviver aqui as ideias. Isso também me ajuda, porque assim como no livro O Homem de Fevereiro, eu não sei quem é da turma 2 e 3, eu não sei se já viu, mas O Homem de Fevereiro eu li sem ter lido antes, a gente leu junto. E aqui também no Ohano, né? Eu li já uns trechos porque eu fui pescar umas coisas que eu queria
mas assim, de capa a capa é a primeira vez que eu estou lendo. Inclusive, eu estou estudando algumas formas de reorganizar a nossa formação como um todo. Tá? Então, vai mudar algumas coisas. Por exemplo, em vez de ser em módulos, eu quero fazer uma área só para essas leituras, né? Deixar lá já tudo organizado só com as leituras, uma outra área só para prática. Enfim, eu vou dar uma mexida lá, mas eu vou comunicando a vocês. Tá? Eu tenho estudado isso também. Tenho buscado ajuda também para organizar isso. Mas vamos seguindo aqui então. Os relatos, então olha só, o Hanlon ele está organizando por tópico. Então ele trouxe primeiro para a gente aqui, ó, as piadas, né? Depois as charadas, depois os jogos de palavras e agora ele está falando sobre os relatos. Os relatos podem ser empregados para sugerir novas possibilidades e fazer com que os pacientes cedam terreno e escutem para evocar habilidades, para intercalar sugestões e para muitos outros fins. Os relatos aqui no sentido de relatar um trabalho que foi feito com o paciente, relatar uma intervenção, relatar algo que ele próprio, que o Erickson próprio conseguiu, né, na própria vida ou no próprio dia a dia. Então, são formas dele de relatar para conseguir ter, né, mais esse rapport, essa conexão, e também para intercalar sugestões, né? E aí o William até cita aqui alguns livros que a gente pode encontrar isso de maneira mais clara. E a metáfora, né, que aí é muito usado por Erickson, eu vou dizer até a vocês que eu nem sei se é na minha leitura é o que ele mais usa, mas talvez seja porque eu também uso bastante. Então, talvez seja a minha visão sobre a situação, assim, né, sobre o trabalho dele, porque tem outros autores que focam muito nas anedotas, por exemplo, né? Então, eu particularmente gosto muito das metáforas. A metáfora é uma figura literária que inclui o similar, trata-se de um tropo que consiste na transferência de uma palavra para um âmbito semântico que não é o do objeto que ela se designa e que se fundamenta numa relação de semelhança subentendida entre o sentido próprio e o sentido figurado. Metaforicamente, por exemplo, chama-se raposa a uma pessoa astuta, e o análogo, duas coisas que, de alguma maneira, se correspondem ou partilham alguma característica. O disco rígido de computador, por exemplo, assemelha-se a um gravador. Toda vez que alguma coisa se parece com outra, ou quando se fala dela como se fosse outra, aí existe uma metáfora envolvida. Parece que nossa discussão chegou a um ponto morto. Teu sorriso é como o sol de verão. Expressões como essas são de uso corrente. Na verdade, são tão comuns que não costumamos reconhecer as frases metafóricas como metáfora. Então, eu gosto muito de usar a metáfora que o próprio paciente me traz. Eu me lembro que no início desse mês, eu estava atendendo uma pessoa, né, em outra cidade. Geralmente, quando eu atendo em outras cidades, eu faço intervenções de sessão única. E aí, e que a pessoa já está em acompanhamento terapêutico e a terapeuta ou o terapeuta me pede só para fazer uma intervenção para mexer no processo dele ou dela. E aí eu me lembro de um paciente que me disse assim: ah, é porque a minha outra namorada, ele estava trabalhando uma questão de relacionamento. E ele disse assim: ah, é porque a minha outra namorada fazia isso, isso, e isso. No, no palavreado dele, ele dava a entender que tinha a namorada atual e outra namorada, como se fossem duas namoradas ao mesmo tempo. E aí eu passei sempre a me referir como a outra namorada quando eu ia falar sobre esse relacionamento anterior. Até que na própria sessão ele olhou para mim e disse assim: não, mas ela não é minha outra namorada, ela é minha namorada anterior. Essa eu já terminei. E era isso que eu queria provocar nele, porque ele me trazia uma sensação de continuidade do relacionamento, mesmo sem ter mais visto ela. Racionalmente, ele sabia que era um relacionamento que não funcionava mais, mas ele
não estava disposto a admitir que talvez existisse ali um vínculo ainda. E sempre existirá no final das contas. Então, quando ele mesmo fez essa edição, quando ele mesmo me corrigiu, metaforicamente ele corrigiu a ele mesmo, porque eu só mantive falando a mesma expressão que ele me trouxe desde o começo. Só isso que eu fiz. Até o momento que ele percebeu que não era outra namorada, era a namorada anterior. Então, naquele momento, eu coloquei como um pontinho de intervenção realizada, né? Então, fiz uma intervenção ali. E aquela sessão eu fiz várias intervenções, na verdade. Mas uma delas eu pude medir quando ele me corrigiu, falando da namorada anterior, né? Esses recursos são utilizados para derramar uma luz diferente, então outra metáfora, né, sobre o tema em questão. Nós sabemos o que é um ponto morto ao final de um longo caminho, de sorte que podemos entender a analogia quando se utiliza a frase para caracterizar uma discussão. Temos a experiência do sol de verão, de maneira que podemos imaginar que um sorriso comparado com ele deve ter brilho. A metáfora nos ajuda a lançar mão de experiências que temos para conferir sentido a novas experiências. A etimologia da palavra metáfora fornece uma pista a respeito de sua função na terapia ericksoniana. O termo deriva de radicais gregos frein, levar, e meta, para além. A função da metáfora, portanto, é levar o conhecimento para além de seu contexto inicial, para um novo contexto. Erickson dava por assente que as pessoas já possuem aptidões ou know-how necessário para resolver os problemas que as fustigam. Pessoal, isso é muito importante também. Quem não viu ainda, veja uma aula que eu fiz no meu YouTube que fala a ajuda como ato egoísta. É um resumo do livro Ordens da Ajuda, né? Do livro todo, não, pelo amor de Deus, né? Mas das ordens da ajuda propostas pelo Helling, em que muitas vezes nós, como terapeutas, nós olhamos para o cliente, para o paciente, como se ele precisasse de ajuda como se a gente fosse maior do que eles, como se ele fosse tão fragilizado a ponto de ser comparado quase como uma criança em sofrimento e que a gente tinha que ir lá e fazer tudo por ele. E esse tipo de ajuda acaba nos adoecendo, porque ele só é um adulto igual a mim, que tem menos conhecimento do que eu em termos de técnica e de abordagem, mas que tem profundo conhecimento sobre a própria vida. Afinal de contas, ele que a viveu. Então, ele sabe muito mais sobre a própria vida do que eu mesmo, mesmo eu sabendo sobre teorias, estudos e abordagens. Então, quando eu trabalho com o meu cliente ou com o meu paciente nessa perspectiva de igual para igual, eu consigo perceber um apoio terapêutico muito mais eficaz do que a ideia de olhar para ele como o bichinho, o coitadinho, né? Que se eu não fizer algo por ele, ele vai se acabar, ele vai morrer, né? E entrar nesse papel de salvador tanto prejudica a pessoa quanto me prejudica como profissional também. Então, o que essa mensagem está dizendo aqui, ó. Erickson dava, vou ler de novo, né? O Erickson partia da ideia que as pessoas já possuem as aptidões ou o conhecimento, né, o know-how necessário para resolver os problemas que as fustigam. Então, as pessoas, elas já têm dentro de si a habilidade de lidar com aquilo que está acontecendo. Elas só não sabem como acessar isso. E aí, geralmente, eu conto às pessoas que eu atendo essa metáfora. Eu digo assim: olha só, é mais ou menos como se você estivesse precisando pagar uma conta e você sabe que você tem dinheiro dentro de casa, mas por algum motivo alguém guardou esse dinheiro num cofre e você não está conseguindo botar a senha. Sei lá, a pessoa trocou a senha e você não está conseguindo falar com ela no telefone. Você não está conseguindo achar a senha. O dinheiro está lá. Você não precisa criar formas e alternativas de conseguir dinheiro. Eu não preciso te emprestar dinheiro para você pagar a conta.
O dinheiro está lá. O que eu preciso te ajudar é encontrar a senha desse cofre para tirar o dinheiro de lá. Ou, se está perdido dentro do monte de gaveta, o que eu posso te ajudar é abrir essas gavetas, organizar essas coisas até você encontrar o dinheiro. Né? Então, essa história eu gosto de contar, inclusive, para que a própria pessoa também se sinta segura de que o trabalho que a gente vai fazer é esse, né? De entregar a ela a forma de encontrar dentro dela essa segurança, ou essas respostas, ou essa melhor forma de lidar com o sofrimento. Tudo bem até aqui, pessoal? Todo mundo meio calado, assim. Beleza. Desenvolveram e dominaram essas aptidões em certos contextos, mas geralmente não as aplicam nos contextos em que o problema se manifesta. Ah, isso aqui também é incrível, pessoal. Eu sei que vocês que estão aqui já atenderam ou atendem até hoje pessoas, né? Não sei quem vai ver depois, acho que né, já tenho atendido também, estou lembrando do nosso grupo. É, e outras pessoas vão assistir isso depois, né? Não sei se já atenderam, mas é incrível quando a pessoa percebe que em um determinado cenário ela tem uma habilidade para lidar com aquilo que ela não está conseguindo lidar em outra área. Vou dar um exemplo assim, tipo, eu estou com dificuldade em algo relacionado ao meu filho, eu não estou conseguindo me comunicar com ele ou chamar a atenção dele para alguma coisa, mas no meu trabalho eu sou líder de uma equipe e eu faço isso lá com as outras pessoas sem dificuldade. Então, não, Adam, quando eu vou falar com os meus vendedores, eu cobro, eu chamo a atenção, eu converso, dá tudo certo. Meu problema é em casa. Se eu tiver, aí olha que legal, né? Se eu tiver a mesma habilidade, o mesmo desenvolvimento que eu tenho com os meus vendedores, com meu filho, dá tudo certo. Então, quando a própria pessoa reconhece isso, que às vezes tem área da vida que consegue e tem outra área que não está conseguindo, então ele já sabe que tem essa habilidade, né? O nosso desafio vai ser agora só transferir, né? A palavra nem seria transferir, mas ampliar essa habilidade para outras áreas da vida também. Mas é muito legal quando isso acontece. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas é muito interessante assim quando a própria pessoa relata, percebe isso, né? Assim, mas em tal situação eu consigo, só não consigo em outra, né? E aí é muito legal quando a gente chega nesse ponto, porque é meio como se fosse uma às vezes, só em a pessoa perceber isso já é suficiente, já é terapêutico para ela. É como se fosse ali uma chavezinha, como se ela desse um clique e dissesse assim: pois é, mas eu consigo, né? Já. Só em tal situação e não em outra ainda. Então, às vezes, ela perceber isso já é um cliquezinho, sabe? É bem legal quando isso acontece. Eu começo a rir quando isso acontece, assim, né? Como se dissesse, pronto, facilitou minha vida aqui. Que bom que tá caminhando para isso, né? Sim, Seguindo. Adam, é Sim, como alguns comportamentos que a pessoa vai fazendo, comportamento sem pensar, e de repente cai a ficha que aquele comportamento pode ser justamente o problema, né? Que no final tem aquele problema, em função daquele comportamento. Aí é como se caísse a ficha, não é? Acontece com os meus pacientes também. E é sim, interessante, esse dia aconteceu que a pessoa ficou bem claro aquilo que eu estava. Não, eu não disse, né? Porque a gente não fala, mas ela percebeu claramente aquilo que acontecia com ela, como um ciclo vicioso. Eu achei maravilhoso, sabe? Foi é, incrível. Eu nem te disse agora, foi incrível. eu adoro. E o legal é que a gente pode se perguntar assim, mas o que é que eu, como terapeuta, fiz para que ela chegasse àquela compreensão, já que não fui eu quem falei diretamente? Aquela construção daquele ambiente de conexão, pessoal, é, é tudo, assim, é tudo, na verdade. Ó. Se você consegue se conectar com a pessoa e criar um ambiente seguro o suficiente para que ela consiga
colocar na mesa todas as questões que ela julga certas ou erradas, boas ou ruins, sem medo de julgamento, esse ambiente já vai revelar muita coisa dentro dela. Eu Então, o chamo de um segredo, ambiente mágico. sim, o segredo da hipnose ericksoniana começa na conexão. Então, e essa conexão muitas vezes é intencional, mas a gente também vai partir, que aí é outro, eu não tinha nem planejado falar sobre isso, mas é um outro parêntese que, que eu tenho observado muito, que é nós também temos conexões inconscientes com os nossos clientes e pacientes que antecedem a sessão e que, inclusive, podem ser motivo da escolha deles fazerem aquele atendimento com você e não com outra pessoa, que na psicanálise chamam de transferência, né? Então, Pois isso não é bom. Eu estou só esperando concluir aí para pedir socorro. porque muitas vezes a gente olha para algo nosso através da história que o cliente, paciente está trazendo. E aí a gente, olha só que interessante, que a gente tem que evitar tratar as nossas questões através dele, né? Porque ali a sessão é dele, não é nossa. Mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que aquilo é um vínculo e que o fez me escolher como terapeuta, né? Então é bem curioso assim, né? Como que esse processo vai acontecendo, né? Tá, vou já abrir para ti então, Tereza. Deixa eu concluir aqui a leitura desse trecho. A tarefa da terapia, então, consiste em transferir esse know-how no contexto em que o paciente possui para o contexto em que lhe falta. Para tanto, utiliza-se metáfora em suas diversas formas. E para terminar esse texto, apresentamos em seguida um modelo de utilização de histórias, anedotas, analogias, fenômenos trânsicos e atribuições de tarefas enquanto comunicação paralela na terapia. O assim chamado modelo de classe de problemas barra classe de soluções é útil para entender algumas das intervenções ericksonianas. Então, isso aqui vai ser uma história, né, que o William vai nos contar, tá? Mas vamos lá. Diz aí, Tereza, o que é que tem acontecido, já que você disse que ia pedir ajuda. Porque ultimamente tem chegado muitos casos de paciente com padrão de impulsividade, né? Tipo assim, tentativa de suicídio, principalmente de paciente que já tem o diagnóstico de borderline. Então, já foi uma que abriu mais com quadro de depressão pesada, assim, sabe? Aquele vazio crônico. Você faz medicação, nada meio que resolve. Aí fora que tem um apoio social muito fragilizado. Aí outro caso foi uma psicóloga que trouxe também de uma borderline, super jovem, trabalha com criança, ela é professora, educadora, e a gente investigando, ela super feliz, adora criança, sabe? Assim, faz um trabalho excelente. Parece que também dava aula de línguas, mas também com esse padrão muito impulsivo. Não, ontem eu tentei me enforcar, esperei o pessoal sair de casa, sabe? Mas aí a corda torou. Na semana passada, eu tomei todos os remédios que tinha e se expondo muito à questão, a exposição sexual realmente de risco, sem proteção, com pessoas. Então, assim, a pobre da psicóloga chegou, se eu não sei o que eu faço. Eu disse, então somos duas. Porque ela é extremamente criativa, essa que é jovem, por exemplo. Ela me mostrou no Instagram dela, ela gosta de fazer como se fosse recortes de jornal, de figuras. Ela faz um painel com um tipo de comunicação, né? E ela é super fluente, então, assim, coisa de série, ela sabe tudo. Então, ela é muito inteligente. E aí a gente vai, faz metáforas, ou às vezes eu trago, sei lá, um ditado. Eu percebo que ela fica ali focada, né? Assim, ela meio que viaja, ela tipo fica assim, parece que algumas coisas, né, faz sentido. Na outra consulta, quando ela estava voltando mais próximo,
ela estava até mais tranquila, né? Não estava reduzindo esses impulsos, essas irritabilidades também dela. Mas parece que recente desinvestou. E aí, às vezes, eu fico pensando, eu não sei se é como que a gente, assim, o tipo de metáfora, ou se seria interessante, sei lá, algum outro tipo de abordagem, não sei, porque é que nem minha gente, ela fala assim, não, eu tentei me enforcar ontem, tomei 2 caixas também de remédio, porque, sei lá, eu briguei com um amigo. E ela fala, às vezes, sem realmente esboçar nenhuma emoção de sofrimento. Ela não esboça aquela tristeza, sabe? É como se ela tivesse muito engessada. Então, às vezes, parece ser muito difícil. Eu não sei se precisaria de uma combinação de coisas, sei lá. Mas é muito complexo, assim. As medicações, Teresa, podem tirar esse efeito Da impulsividade. emocional ou não? Não, as medicações que ela tá, não. Ela Uhum. tenta reduzir esse ímpeto impulsivo, né? Mas não porque ela também faz muito abandono de medicação. Então, às vezes ela não toma, não, estava me sentindo melhor, parei. E aí, quando ela se sente ruim, aí ela começa a tomar, mas se frustra e toma tudo. Entendi. Só que aí você começou a me falar desse caso quando eu estava falando sobre as conexões inconscientes, né? Então, o que é que tem acontecido? Assim, você tem percebido algo, né? Para lidar com isso também contigo ou não necessariamente? Não necessariamente, ela já vem há muito tempo, na verdade. Ela são as pérolas que a gente chama, né? As nossas pérolas preciosas. Então, de tempo em tempo, eu sempre fico mantendo contato, né, com as psicólogas de algum caso, e essa, nesse caso, foi a psicóloga que trouxe, né? E aí, quando você falou nisso, eu disse, pronto, que inconsciente é esse? Como assim? Tá. Então, eu vou sugerir que a gente faça um exercício. Não agora, mas eu vou sugerir lá no grupo. Eu vou pegar aquelas coisas do diamante do Erickson, definir um objetivo, embrulhar para presente. Eu vou colocar os 4 pontos lá. E aí eu vou pedir que tu responda ali no grupo mesmo algumas perguntas que eu vou fazer, para que a gente junto talvez construa ou uma metáfora, ou uma intervenção, ou algo que te ajude nesse caso. Sim, por favor, gente. Né? Pessoal, então agradeço, viu, Teresa, por compartilhar, que vai ser uma oportunidade da gente intervir aí também, né? E antes da gente concluir por hoje, então só para eu mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Então nós vamos ver ainda, né? Esse capítulo todo é comunicação paralela, então tem bastante coisa nesse sentido aqui. E aí, como eu disse a vocês, né? A ideia é a gente fazer esse intensivão essa semana para a gente retomar, mas muito possivelmente a gente não vai conseguir concluir nessa semana. Então, eu vou fazer esse intensivão, vou deixar no ambiente também para a gente poder acessar depois. E assim que a gente terminar na sexta, a gente volta a conversar e avaliar se a gente vai fazer um encontro por semana, ou se a gente vai dar em uma ou 2 semanas de intervalo e fazer mais um intensivão. O importante é a gente ir se reconectando com essa leitura e também com os modelos de hipnose ericksoniana. Combinado? Por hoje é isso, então. Daqui a pouco eu subo lá no ambiente, daqui a pouco eu boto, viu, Tereza, lá no grupo, umas perguntinhas para tu responder para a gente, para ver se a gente elabora junto essa intervenção. E eu não sei se vocês vão poder participar de todos os encontros, mas amanhã, às 5 horas, estaremos aqui de novo. Bom descanso aí para vocês e até a próxima. Tchau.